E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre verdades e mitos no consumo de frutas, sucos, para quem busca emagrecer e até mesmo controlar o diabetes. Qual é o benefício? Qual é o melhor? Chupar a fruta com bagaço, só o suco, coisa assim, gente. Tudo vai depender aí do processo e do objetivo. Então vamos entender um pouquinho por que trazer esse tema. Muito se fala, consumir só o suco ou consumir a fruta com o bagaço. O que a gente precisa entender? Vamos dar um exemplo aqui de uma laranja. Sabe aquela polpa branca, né? A pessoa descasca a laranja e fica uma polpa branca entre a fruta, entre o bagaço, então, e a casca. E muitas pessoas acabam só chupando, então, o suco e jogando essa polpa e essa fibra fora. A gente fala muito aqui sobre a questão da evacuação, sobre aumentar a frequência de fazer cocô durante o dia a dia. E muitas pessoas precisam dessas fibras. A gente precisa em torno de 30 gramas ao dia de consumo de fibras, oriundas da alimentação. Então, imaginando aqui a laranja, ela já tem bastante fibra. E se a gente consumir ali, já vai dar uma quantidade bem bacana para o nosso dia a dia de fibras. Quais que são as funções da fibra? Vai regular o intestino, vai fazer com que a glicose metabolizada dos alimentos caia na corrente sanguínea mais lentamente. A fibra também vai trazer aí a questão da melhora no trato gastrointestinal, da nossa flora intestinal. E as fibras vão trazer aí a questão na regulação também da metabolização quando se fala em emagrecimento. Então, quando eu falo de fibras, é muito melhor a gente estar consumindo fibras, certo? O que a gente tem que cuidar é a questão da quantidade de fibras ao dia. Então, eu conheço pessoas aí que chupam muita laranja durante o dia a dia, ou abacaxi, que também é rico em fibras, ou outros alimentos cítricos, frutas cítricas. O que pode acontecer é de dar alguns sintomas paralelos devido à acidez, mas não devido ao bagaço. Outro mito muito grande que falam é: para emagrecer ou para controlar o diabetes, tem que consumir o suco da fruta. Então, eu já falei um pouco dos benefícios do bagaço, da fibra. Então, por que você vai tirar esse bagaço e vai tomar só o suco? Quando eu tomo só o suco de uma fruta, não está tendo o bagaço ali, a fibra, né? E ao tomar esse suco, a metabolização, isso tudo se tornar em glicose na corrente sanguínea é muito alto. Tanto que se a gente tomar um copo de suco de laranja, quantas laranjas ali foram espremidas para dar um copo de suco? Então, quantos de quilocaloria e quanto de glicose? Não é só em questão de quilocaloria, mas sim de glicose. Vai ter muita glicose nesse copo de suco. Isso faz aumentar muito o diabetes, muito a descompensação. E assim, para quem busca emagrecer também, vai fazer com que aumente a glicose, aumenta aí a carga glicêmica e faz a pessoa aumentar um pouco de peso. Então, resumindo, quando se fala em tomar sucos ou consumir a fruta com o bagaço, sempre opte pela fruta com o bagaço para quem busca emagrecer ou controlar um diabetes. Temos exceções? Temos. Principalmente quem está com dietas específicas, dietoterapia ou dietas aí líquidas ou semi-líquidas. Aí sim é outra história. Geralmente essa pessoa ela só pode consumir dieta líquida, então vai fazer sim no suco, algo mais batido. Quem são esses casos? Pessoas acamadas, pessoas que tomam dieta integral, parenteral, parenteral, claro, mais diluída. Mas principalmente quem faz bariátricas ou tem alguma infecção intestinal. Aí sim são uma dieta mais líquida e para poder ter a questão nutricional e vitamina C ou as outras vitaminas e minerais das frutas, a gente vai fazer então mais batido, mais suco mesmo. Já caso contrário, tem pressão alta, triglicerídeo, diabetes, busca emagrecer, a fruta sempre com bagaço e também sempre consumir aí com cautela, com quantidades ideais e mastigando bem. Então, quais as frutas que podemos comer com o bagaço, Gisele? Só laranja ou demais frutas? A gente trouxe aqui o exemplo da laranja, mas a gente tem o abacaxi, como mencionado. Temos, então, as tangerinas. Também tem muitas pessoas que jogam fora, só pegam um suquinho. A gente tem a melancia. Ela é puro bagaço, a melancia.
O que a gente tem que cuidar, para quem quer controlar o diabetes e emagrecer, uma dica extra, uma sacada extra também, é consumir frutas um pouquinho mais verde. Em vez de você pegar bem amarelinha, bem madura, busque um pouquinho mais verde essas frutas, que elas vão ajudar no índice glicêmico, elas têm menos índice glicêmicos. Isso faz alterar menos a glicose e o peso. Então, das frutas, praticamente todas as frutas a gente deve consumir com bagaço. Vamos trazer o exemplo do pêssego. Ao consumir o pêssego, não se parece que ele tem fibras, não tem o bagaço, porque é uma fruta concreta que a gente fala, mas tem. Agora, deixa um pêssego ficar bem molinho, você vai ver essas fibras ali. E assim em vários outros alimentos. Outras frutas também, bem como vegetais, que pessoas também excluem. Além da vitamina C também, né? Das frutas, laranja. A laranja acho que tem mais vitamina C, né, Gisele? Quando a gente fala em vitamina C, todas as frutas cítricas, a laranja, o abacaxi, a acerola, o maracujá, elas são fontes, então, de vitamina C. E não é só a vitamina C que elas carregam, tem bastante vitaminas paralelas a isso que é bem para nossa imunidade. O que a gente tem que cuidar, um exemplo, muitas pessoas fazem, concentram ou guardam o suco da laranja, tem no quintal de casa bastante pé de laranja, por exemplo, e guarda pro ano nas garrafinhas, né, PET e congela. O que acontece? Quando a gente passa por um processo de congelamento ou cocção, que é cozimento, a vitamina C se perde. Mas vai ter outros benefícios nesse suco, como a fibra, como a glicose, entre outros. Mas a vitamina C, ela está presente nas frutas cítricas, então, mas ela não deve ser esquentada muito ou até mesmo muito congelada. Também se pode fazer alimentos, né, de frutas, né? Bolo de laranja, coisa assim, né, Gisele? Isso, então a gente entra um pouquinho na parte funcional. Até estava comentando muito sobre essa parte de técnica dietética. Quando a gente faz uma reeducação alimentar e a gente passa ali determinados alimentos para o tratamento de alguma doença, às vezes a pessoa fala assim, eu vou ter que consumir só esses alimentos. A questão é a inteligência e buscar um nutricionista que vai te orientar a técnicas dietéticas. Então, por exemplo, eu tenho a laranja. O que eu posso fazer com a laranja? Eu posso consumir ela como fruta, eu posso fazer ela numa salada de fruta, eu posso fazer o suco da laranja, eu posso fazer o bolo da laranja e várias outras preparações utilizando o mesmo alimento, a laranja. Só que, claro, quando eu falo bolo de laranja, eu tenho que cuidar qual é a farinha, a quantidade de açúcar que vai nesse bolo para tornar ele saudável. Então, às vezes, eu recebo dos meus pacientes falando assim, Nutri, eu consumi moranguinho hoje. Que legal, como? Dentro do bolo. Então, né, brincadeiras à parte, mas a gente tem que ter equilíbrio, ter uma redução alimentar, como foi mencionado, do bolo. A gente pode fazer um bolo de cenoura? Sim. Bolo de abacaxi também fica muito bom, bolo de banana. Só, claro, sempre cuidar o tipo de farinha, diminuir o açúcar ou trocar por o açúcar, adoçante de stevia, que vai ajudar aí no índice glicêmico. E a gente está falando bastante da laranja, mas o limão também faz um efeito importante na saúde da pessoa. Sim, o limão a gente pode consumir em suco, pode fazer o bolinho também de limão e até mesmo consumir o limão com açafrão ou outras preparações que a gente chama de shot, que vai ajudar bastante na imunidade, vai ajudar bastante no edema, vai limpar o fígado porque ele é desintoxicante e vai ajudar também no emagrecimento. Uma segunda-feira, por exemplo, assim, importantíssimo o limão, né? Muito bom, muito bem lembrado. A gente pode consumir, então, o suco de limão com água cedo pela manhã, em jejum, que vai ajudar a desintoxicar. A gente pode consumir, então, o suco de limão com açafrão logo após o almoço, que vai ajudar na digestão. Ou até mesmo no final da tarde. Um suquinho de limão, lembrando, sem açúcar, cai muito bem. Principalmente na questão digestiva e questão do fígado, ajudando na eliminação de edema, inchaço corporal. Principalmente na segunda-feira, para eliminar aquelas toxinas do final de semana. Mas uma coisa, e à noite? Tem alguma fruta que pode fazer mal ou não? Eu desconheço essa parte, pode haver algum estudo, mas não tenho conhecimento. O que a gente orienta à noite é, o jantar tem que ser antes das 10 horas, comida leve, tá? E após isso, sempre descer uma fruta.
A gente deve cuidar as frutas diuréticas. Então, por exemplo, evitar a melancia à noite, evitar alimentos que fazem com que você levante muito durante a noite para ir ao banheiro, né? Então, esse cuidado só que deve ter, mas não por questões aí nutricionais ou paralelas. Então, só lembrando, né, Gisele, importantíssimo a pessoa comer a parte branca, né? O bagaço aí a parte branca, né? Da laranja e também o bagaço, né? Da fruta, né? Exato. Então, quando você for consumir aí uma fruta, em vez de pensar em ter a fruta e o suco, opte sempre pela fruta, consuma com o bagaço, com aquela partezinha branca ou, né, com as fibras. Bem importante salientar que vai auxiliar no controle do diabetes, no controle do emagrecimento. O suco, deixe mais para a questão de sobremesa, depois do almoço, ou por outras opções, ou até mesmo para quem faz uma dieta especial, que é a dieta líquida, porque tem a necessidade disso tudo. Uhum. Muito bem, algo mais a respeito desse assunto aí, Gisele, fica à vontade. Quero lembrar que quando a gente consome bastante fibras, a gente precisa tomar bastante água também. Isso vai ajudar a regular o intestino, é o primeiro passo para quem está nos ouvindo que tem problema com o intestino travado. Eu recebo muitas pessoas que não evacuam há 10, 15 dias, isso é muito sério, a gente precisa evacuar de 1 a 3 vezes ao dia, então fica aí o alerta. Claro que se você nos ouviu, tem esse problema, eu tô tomando laxativo, que é o que muita gente ouve. Gente, vamos parar com isso, vamos buscar uma redução alimentar mais saudável, porque a longo prazo o laxativo traz problemas e sérios para o seu intestino. A gente precisa ter uma regulação e através dos alimentos de uma forma natural.